Eu sempre fui, acho que um pouco mais maduro, assim. Então, eu tinha 15, tava com um menino de 20, assim. Isso foi minha primeira relação, Hum. que eu me apaixonei. É, eu conhecia ele porque ele era famosinho, assim. Na época não era. Eu tava nessa época aí do Kid X. É Ninguém nessa época do sabia. Kid X? É, tinha 15. 15 pra 16. E aí, ele me seguiu no Twitter. E aí eu fiquei, nossa, esse cara seguiu no Twitter. A gente começou a conversar. E eu me apaixonei. E eu fiquei tão bobo, assim, que minha mãe percebeu. E ela queria saber quem era. E eu contei, eu falei, sim, mãe, eu tô apaixonado. E aí ela viu que eu não queria falar quem era, ela começou a desconfiar, ficar preocupada, começou a andar comigo assim, e aí, Até fala então quem não é. tinha Não, tido nunca essa tinha com conversa. ninguém. Ele foi a primeira pessoa que eu falei. E ainda falei que eu era bi, porque eu achava menos pior. Falei, sou bi, sou bi. Meu Deus, aí fiquei tremendo assim, e eu falei, meu Deus, eu falei pra alguém, e se ele contar? Era um puta medo meu. Acabei contando pra minha mãe, depois de uns 3 dias, que ela não parava de insistir. E eu queria falar pra ela, mas eu não conseguia. Sabe aquelas coisas difíceis que fica Uhum. entalado assim, você quer falar e não dá, não sai, você não consegue? Era isso. E a gente foi dar uma volta assim na rua e eu falei, tá, hoje eu vou falar, vou falar. Aí ela perguntou, na verdade, ela falou, é uma menina? Aí eu falei, não. Ela é um menino? Aí eu, não. Aí eu falei, é um menino e tal. Dela assim, E é o quê? gente, É um cachorro? gente. Eu não conseguia falar, cara, era bizarro. E aí eu lembro que eu fiquei com muita vergonha. Tipo, como se eu Ficou tivesse. vermelho, Vergonha como quente. se eu tivesse feito algo muito errado, assim, sabe? Tipo, desculpa eu ser assim, sabe? Mas é um menino e tal. Aí ela falou, ó, ninguém vai poder saber, seu pai não pode saber, não sei o quê. Meu pai não tava muito preparado ainda pra lidar com Ela essa assim, tudo bem, informação. você só tirou 10 na escola. É. Não, minha mãe foi perfeita, assim, ela me acolheu e tentou me proteger, tipo, como ela achava que deveria proteger, né? Ela nunca foi ensinada. Eu acho que a nossa geração agora, essa nova geração que tá chegando, Uhum. e como as coisas estão chegando mais de informação pra gente, a gente sabe como lidar melhor, né? Eu acho que hoje os pais têm mais embasamento, mas naquela época ainda não tanto, né? De como reagir, de como saber lidar. Mas o que ela fez foi isso, ó, ninguém pode saber, só a gente aqui, seu pai não sabe, não sei como ele vai lidar com isso. E depois a minha melhor amiga descobriu que eu mudei a senha do meu celular pro aniversário dele. Nossa, Ai, Bruno. gente, coisa de 15 anos. Aí ela foi lá, peraí, ele mudou a senha. Aí ela colocou no Google o nome dele e viu o aniversário dele. Falou. Gente, que FBI também. Foi Que muito FBI. demônia. Não, porque ela via, a gente caminhava Ele era junto. famosinho. Era, a Então, gente caminhava tinha a data. junto e aí eu não saía do celular. E eu tava falando com essa menina. E aí eu falava que era o meu Como é que amigo. vocês conversavam? Desculpa, como é que era a conversa? Aquela coisa assim. E aí ela ficava, entendi, amigo, né? Amigo. Aí eu, meu amigo, meu amigo. E aí um dia ela chegou, amigo, vem aqui em casa, vamos conversar. Aí eu, tá bom, já sabia, né? Ela, eu tenho uma pergunta pra você. Eu não sei. Você quer me falar alguma coisa? Ela falou. Eu falei, não, pergunta, eu quero que você pergunte. Porque era aquela coisa, não conseguia falar. Aí, você tá gostando de tal? Eu falei, tô. Aí foi mais uma vez aquela coisa, tipo, era muito difícil pra mim. Ah, meu Deus. Aí a minha irmã descobriu. Depois eu viajei pro Rio pra visitar esse menino. Tipo, ele morava no Rio. Aí minha avó foi com a O Rio é bem gente. grande, tá? Você pode falar que ele morava Pode no falar, Rio. é. Eu tô com medo de soltar a qualquer momento Qual alguma que é o nome, coisa. Luke? Eu falo muito assim, às vezes sai. Não. Fui em Copacabana no hotel. Era férias, minha avó falou: vamos viajar? Falei, vamos pro Rio. Vamos pro Rio, vó. Vovó, Pro Rio. vamos pro Rio. É aqui do lado, praia, Eu assim, sabe? nossa, mas Rio. Cidade maravilhosa. você Cidade nunca quis maravilhosa. viajar comigo? Pois é, aí minha irmã já sabia. E aí eu falei, Gi, você vai ter que me ajudar. Ele vai vir com um carro que eu vou encontrar ele ali. Tá? Você tem que falar pra avó que eu, sei lá, inventa um negócio pra avó que eu vou estar ali embaixo. E foi bem coisa de filme mesmo, Foi dar assim. um banho de mar. Foi meu primeiro beijo. Com 16. Fofo. Foi. Daí eu tava tremendo, assim, entrei no carro dele. Assim, né? Tremendo tanto por estar com medo da situação, tanto que eu tava em Copacabana, no Rio de Janeiro, dentro de um carro, com medo de ser assaltado. E aí, tipo, eu tenso, eu olhei pra ele, nossa, você tá bem e tal. Aí eu, e aí, moleque? Tipo assim, e aí, moleque? Nossa. E aí, moleque? Enfim. Mas, aí ele relaxa, aí eu fui me tranquilizando. E aí, brother? Beleza, cara? E aí rolou o primeiro beijo, foi muito fofo. Foi muito legal. E aí no outro dia ele foi também, eu acho. Minha irmã no celular, a avó tá perguntando onde você tá. E eu ficava administrando aquela situação e tal. Mas foi meio filme, assim. É aquilo que a gente fala, tipo, eu não pude viver isso do jeito que as pessoas vivem, eu tive que inventar Foi caminhos. uma boa experiência, então. Foi, é.
Não, a experiência foi boa. Só poderia ser, sabe, mais Mais fácil. tranquilo, assim. né? É. Não precisava ser. Tipo, podia ser só o. Estar Friozinho me na escondendo da minha banheira. avó só porque sou um Não quero adolescente que e tô ela ficando veja. com alguém. Uhum. E não esse peso todo, É. né? É, e minha avó foi uma das pessoas mais tranquilas, cara. Que minha mãe contou pra ela. Aí eu cheguei na casa dela um dia assim. Aí minha mãe falou: Bruno, a avó sabe. Aí eu olhei pra minha avó assim, ela. A avó já sabia, filho. A avó já sabia. Já dava pra perceber isso aqui. Ela falei, ai, vó, então Zero tá bom. surpresa! Meu avô também, pô. Meu avô tinha, sei lá, quase 80 anos. Meu avô era espírita, então ele tinha um entendimento de sexualidade muito tranquilo, assim. A religião ajudava ele a ter uma compreensão, sabe? Então ele tinha uma teoria na cabeça dele, que a gente nasceu muitas vezes em tal sexo, que aí o espírito vem, sei lá. Ele tinha um jeito de pensar que pra ele era normal, faz parte da sua evolução. Você tinha que vir assim, sabe? É, então foram pessoas muito, muito fáceis. Hoje eu falo de homem com a minha avó, assim, tipo, tranquilamente. Que demais. É muito bom, sério. Que fofo isso. É uma relação muito, muito fácil. Que eu tenho com a minha mãe também, até com meu pai. Meu pai foi um pouco mais difícil ali, essa primeira vez que ele soube, ele tava desconfiando. Daí eu já estava no meu primeiro relacionamento, namorando era outro cara, não, esse aí do Rio não rolou. Foi o primeiro beijo, tá ótimo. É um Foi o bom primeiro dia. beijo, Passou. obrigado. É, mas, pô, não tinha como, cara. Eu era muito novo, ele já tinha esse papo que a gente tava falando, Aham. tipo, de envolver com pessoas mais novas, assim. É, e esse morava em São Paulo, ele era mais velho também, mas eu já tava estudando em São Paulo, então eu consegui ir pra lá e ver ele e tal. Mas meus pais eram muito protetores, e ele ficava assim, por que o Bruno tá demorando? Que eu não sei o quê? Bruno vai dormir na casa de quem? Que ele falou que ia dormir não sei aonde. E ele começou a desconfiar que tinha alguma coisa acontecendo. E minha mãe tava segurando esse segredo há 2 anos já dele. Né? E eles Seu não. pai? É. Então pra ela tava sendo muito difícil também, sabe? Manter um segredo. Que Minha não mãe... era dela. É, porque eles, pô, estão juntos desde quando minha mãe tinha 14 anos. Então eles, pô, não escondem nada, eles têm uma relação muito tranquila e verdadeira um com o outro. E ela tinha ali um negócio que ela tava, né, se remoendo. E aí tem um momento que ela não aguentava mais, meu pai tava, tipo, querendo saber onde eu tava e tal. E aí ela falou, você quer saber o quê, Paulo? Fala, pergunta pra mim, o que você quer saber? Igual você falou pra sua É, mãe. Pergunta. você quer saber se o Bruno é gay? Aí ele... Eu não tava, né? Ela me contou. Aí ela falou, ele é gay. Ele é gay. Daí ele ficou, tipo, sem saber, como assim? Em 2002 ele falou que gostava de uma menina e, tipo assim, que começa a achar, tipo, alguma referência, sabe? Pra falar, tipo, não, ele é assim. Daí minha irmã mandou mensagem e falou, Bruno, a mãe contou pro pai. Aí eu fiquei, nossa, fudeu, eu não quero olhar pra cara dele agora, tipo, vai ser difícil. Aí ele chegou em casa meio, assim, em choque, né? Falou, que história é essa? Que história é essa? Que sua mãe tá me falando? E era um assunto muito sensível, então eu chorava muito toda vez que eu falava sobre isso, sabe? Eu acho que a partir disso ele viu que era verdade, sabe? A minha dor e tal. E aí ele foi pro quarto e eu ouvi ele chorando da sala, assim, tipo, igual uma criança. Eu nunca tinha ouvido meu pai chorar. Aí isso foi difícil pra mim, sabe? Porque é quando a gente se sente meio, tipo, errado de ser, né? Tipo, olha o que eu fiz com meu pai, ele tá chorando igual uma criança, tá desapontado e tal. Na vida ele nunca chorou. Ele soube dessa informação e tá chorando Ah, pra ele já cacete. chorou, né? Tipo, mas eu nunca... Era aquela coisa de não ver, né? É, não, mas digo Chora assim, do no- seu entendimento. Cara, ele É. nunca chorou. Agora eu tô vendo ele chorar Nunca vi por meu eu pai sei fraquejar, quem né? eu sou. Exato. Exato. Então foi difícil. Aí eu não conseguia ouvir ele chorar, eu saí de casa, assim, tipo, fui dar uma volta. Pra ele ter o entendimento dele com ele mesmo, né? É, mas meu pai é um cara muito amoroso. Então, passou, sei lá, 1 hora. Aí eu tava no japonês ali do lado de casa, assim. E ele foi lá, calmo já. Falou, olha, acho que vai ser um pouco difícil pra mim, eu tenho que entender isso, mas eu te amo de qualquer jeito. E hoje em dia eu fui terminar minha última relação, ele, você não tem que terminar com ele! Vocês se amam! Vocês se amam! É, gente, as páginas viram. É que nem aquele pai que fala assim, eu não quero gato nem cachorro dentro É, dessa casa. Exatamente. Aí chega e o cachorrinho aqui, ó. É meu filho. Exato. Mas que bacana essa postura dele de ter ido conversar com você no sentido de assim, não vai ser fácil pra mim, mas eu tô aqui. Sim, eu tô sim. disposto, né? Que eu acho Sim. que a disposição é até mais importante do que o entendimento no primeiro momento, né? Total. Né? Isso me emociona muito, assim, porque pensa pra um cara que foi criado com ensinamentos homofóbicos mesmo, assim. Era engraçado falar, tipo, viadinho, haha, não sei o quê. Bichinha. Então ele cresceu assim com o pai dele ensinando isso, com a mãe dele ensinando isso, com viés religioso também ali, que minha avó, a mãe dele era testemunha de Jeová, sabe?
Então olha de onde veio, tipo, como essa criança foi criada, né? Então eu entendo que desconstruir isso, eu acho isso muito lindo. Como ele desconstruiu tudo isso, porque o amor que ele tem por mim é muito maior. Exatamente. Isso mexe comigo. É tipo assim, falo, não "Cara, importa o que eu entendo, o que eu sei, o que eu... Ele se refez. O que, assim, ó, pra eu quando eu boto encaixar, na sabe? balança tudo o que eu não sei, o que eu não entendo, o amor pelo meu filho ganha. Então, isso aqui tudo eu vou dar um jeito, porque a balança pesa mais aqui. Ele teve que olhar pra dentro, É. olhar os tijolinhos e falar, peraí, então eu vou tirar esse tijolinho daqui. Ele se reconstruiu pra, sabe? Eu acho isso muito incrível. Tipo, eu acho que o que mais me emocionou, assim, durante essa trajetória dele foi isso. E pra hoje a gente chegar e ele ser Não vai terminar! Tipo, eu fui terminar, ele não queria que eu terminasse. Falou, vocês se amam, vocês não podem terminar. Não, é real, ele foi, tipo assim, ele entrou no meio da DR. Que maravilhoso! Ele entrou no meio da DR e foi, tipo, moderador que fala, né? Intermediou ali. É, ele ficou ali. Não, mas fala aí, você, por que Eu você... acredito. Não, mas ó, aí ele ficava, tipo, tentando... Mas veja bem. Falei, mas pai, eu já decidi e tal, eu preciso ver novas coisas. Ele, mas por que você quer viver novas coisas? Sabe? Aí já vai outra coisa, né? Eles têm essa mentalidade mais antiga de encontrou uma pessoa que gosta, fica pra sempre, e é isso, sabe? É, eles estão juntos desde a adolescência, né? Exato. E eu Sua tenho mãe e seu pai. esse pensamento também, mas eu Mas a também... adolescência passou, né? Para!